Eu vou começar aqui falando sobre um assunto que o pessoal fica chateado, mas é uma realidade, né? Tem que ser falado. Ele falou sobre isso, né? Sobre questão da dificuldade da construção do estádio, né? Ele falando sobre como é complicado, o Landim falando sobre como é complicado o Flamengo construir o estádio. Ele fala o seguinte: é complicado pensar na construção de um estádio no Rio de Janeiro, onde todos os espaços já estão tomados. Se fôssemos construir, seria um espaço para 100 mil pessoas. Já está falando se fôssemos? Né? Flamengo, se tiver mais uma crise essa semana, perder mais um jogo, já vai falar que vamos construir, né? É pequeno para o Flamengo, né? Mas entendemos que seria um bom tamanho, né? 100 mil pessoas. A gente precisa analisar qual terreno seria mais adequado para ter o nosso estádio, ver problemas de logística. O Maracanã é um ponto que cabe o público e é perto de transporte público. Circundado por grandes avenidas, a logística das pessoas que iriam ao estádio tem que ser a melhor solução, tá? Então, falando aí com a CNN, o Rodolfo Landim, sobre questão de estádio. A gente teve o PVC, o Paulo Vinícius Coelho, confirmando a informação que a gente trouxe ontem no Mundo GV. O GV conversou com um jogador do Flamengo que falou que não tem mais clima para o Sampaoli. Mais uma vez, né? Jogadores falando que não tem mais clima para o Sampaoli no Flamengo. Eu também conversei com alguns e eu falei que todos unânimes falavam que não tem mais clima para o Jorge Sampaoli no Flamengo, que a melhor solução era a saída. E aí a gente tem o Gabigol falando que ele é a cara do Flamengo, mas o Landim tinha falado que o Sampaoli era a cara do Flamengo. Então isso foi uma ironia. E aí quando o Gabigol manda o beijo pro Dorival, é justamente para comprovar essa ironia. E o PVC, ele confirma essa informação nossa dos jogadores. Ele fala o seguinte: acho que olha aqui. Acho o Sampaoli um bom treinador, mas não está fazendo um bom trabalho no Flamengo. Tem que ser demitido antes da final. Eu não demitiria por uma questão de princípios. Agora, tem informação valiosa para se pensar no que fazer. Conversando com os jogadores do elenco do Flamengo, eles dizem: cara, nós estamos defendendo com 7 e o time está jogando desorganizado. Uma parcela dos jogadores atribui isso à gestão do Sampaoli, tá? Ele ainda fala o seguinte: vamos voltar para o problema que o Sampaoli tem. Não existe liderança sem relacionamento. Se você não der bom dia para ninguém, você não vai liderar ninguém. Esse é um problema grave do Sampaoli como técnico. Ele pode ser um gênio tático, mas se for um idiota na relação pessoal, danou-se, né? Então, a gente sabe aí que é um problema sério do Sampaoli o relacionamento, e a gente vê o PVC aí confirmando a nossa informação que a gente trouxe ontem no Mundo GV. Inclusive eu convido você a acompanhar lá, ir lá no Mundo GV, acompanhar o nosso podcast, acho que mais de 3 horas e meia, né? Foi muito tempo, 3 horas e meia, mas só assunto top, né? Falando praticamente 100% de Flamengo, a não ser no momento que ele conta a história do LeBron James. Meu Deus do céu, vergonha alheia, lá ele. Tivemos o Landim também explicando a saída do Dorival Júnior. Isso se tornou aí uma notícia muito importante, dado o momento aí que o Flamengo perde o primeiro jogo da final para o Dorival, né? O técnico que o Landim mandou embora. O Flamengo teve uma queda de desempenho depois que conquistou as 2 Copas. O final do Brasileiro foi ruim. Ao mergulhar no planejamento, vimos que daria pouco tempo para o time entrar nas condições ideais para o clube iniciar o ano. E aí ele fala o seguinte: olha só, o contrato foi estruturado em cima de premissas e incentivos. O salário variava de acordo com os títulos. O Dorival não foi demitido. O contrato acabou em dezembro e avaliamos a possibilidade de um novo contrato a partir de janeiro. Não conseguimos colocar os incentivos nos lugares certos. São muitos detalhes contratuais, então fomos buscar outras alternativas, tá? Então o Landim, o presidente Rodolfo Landim, falando sobre o que aconteceu naquele momento. A verdade é que eles não queriam mais o técnico tampão na cabeça deles, o Dorival, mas eles queriam
né, um português, um gringo. Primeiro um português e depois um argentino, tá? Comentaristas aí têm opiniões diferentes com relação ao que está acontecendo, com relação ao beijinho do Gabigol. O Caio Ribeiro falou o seguinte: queria o Gabriel no meu time sempre. Acho que ele é o cara que decide jogo grande, deixa tudo em campo. As bobagens que ele faz são justamente por se entregar demais. Mas acho que chega uma hora que tem que analisar o contexto. Tem que analisar as suas atitudes e as consequências que elas trazem. E ele sabe o impacto que as atitudes trazem para dentro do grupo e o reflexo para a arquibancada. Se foi espontâneo ou não, só ele vai poder dizer, mas ele passa o seguinte recado: o nosso treinador aqui não tem liderança nenhuma. Eu tenho um baita carinho por você, professor. Um beijo. Se puder voltar, volta, né? Por exemplo, olha só, o Roger Flores também comentou aí o beijinho do Gabigol. Acho que foi para levantar polêmica. Óbvio, eu falei isso, foi para fazer show. Para mim, o Gabriel é um cara muito inteligente. Tudo que ele faz dentro de campo, né? Ele sabe onde estão as câmeras, os gestos que ele faz. Tudo é pensado. Ele é um cara inteligente. Ele sabe gestualmente gerar debate. Para mim, ele pensou direitinho o momento de passar ali e mandar um beijo para o Dorival. Olha só. Também, né, o Dodô falou o seguinte: acho, né, o ex-jogador Dodô, acho que você tem que ver a situação da circunstância. Você perdeu o jogo, o time saiu vaiado, você saiu vaiado. Todo mundo sabe que o Dorival era o técnico do ano passado. Você vem de um jogo onde foi expulso. Eu não iria, eu acho que foi espontâneo. E ele foi mal. Não, eu não acho que foi espontâneo. Ele foi para fazer o showzinho dele. O Paulo Nunes falou: eu acho que foi espontâneo, eu não faria, abraçaria ele antes do jogo, ia no vestiário. Ali, no meu modo de ver, não era o momento, mas é a intimidade dos caras, a porta estava aberta e ele quis falar, tá? O Caio Ribeiro completou falando o seguinte: ele não pipoca, isso que eu gosto mais dele. Perde, faz bobagem, mas vai lá e bota a cara na entrevista, tá? E tem mais, no outro jogo ele vai lá de novo. Ele pode estar mal tecnicamente, mas corre, tenta ajudar de alguma forma. Tecnicamente ele, o Gabigol, está abaixo, mas o treinador Sampaoli não ajuda. Cara, eu li verdades aqui, né? As declarações aí dos ex-jogadores, inclusive do Flamengo. Eu li verdade. Olha só, saiu uma matéria aqui no Lance, que para demitir o Sampaoli do cargo de técnico, o Flamengo precisaria arcar com uma multa de 3 milhões de euros. Mas essa multa, cara, eu vou passar para vocês que já diminuiu, tá? Seria de cerca de 16 milhões de reais. Cabe destacar que ele tem contrato até dezembro de 2024. Só que essa multa vai caindo conforme a cada mês que vai passando de contrato, tá? Então, já deve estar abaixo dos 2 milhões a multa para rescindir o contrato do Jorge Sampaoli. Dava para pagar aí com a renda, né? Não fosse esse problema seríssimo envolvendo a renda, que é justamente uma divisão que o Flamengo ficou com muito menos do que o valor que foi arrecadado, ou seja, de nada adiantou colocar os preços altos, né? E acaba que no fim, na final de Copa do Brasil, a CBF tem que entrar no rateio, tem os custos e tudo mais. Tá explicado por que eles botaram o preço alto, né? Eles queriam que sobrasse mais para eles. Mas o torcedor não pode pagar esse pato, é por isso que tomaram a vaia lá na hora que apresentaram a renda do jogo, mais de 26 milhões. Olha só. O Borderô registrou uma receita bruta de 26,3 milhões. Desta quantia, o Flamengo vai ficar somente com 11,2. A diferença é a seguinte: as despesas da partida foram de 5,6 milhões, deixando aí sobrando um valor de 20,6 milhões. E aí, o Borderô registra também um complemento contábil previsto em regulamento, 9,4 milhões para a CBF, né? E aí com os descontos o Flamengo fica com 11,2 milhões. A CBF
levou 9,4 milhões. Aí também é bom, né? Vai pagar 70 milhões de premiação, pegou 9,4 milhões aí da final, né? E vai só embolsando. Imagina quanto é que não pegou da Copa do Brasil toda. Ou seja, mais da metade da renda não entrou diretamente nos cofres do Flamengo. Cara, é surreal, né? A gente percebe aqui o motivo que o Flamengo quis botar o ingresso alto, mas nada justifica. Nada justifica, tá? Tivemos aqui o Zico lamentando a derrota do Flamengo na Copa do Brasil e agradecendo a homenagem da torcida e falando em acreditar numa virada. Ele falou o seguinte: não foi o resultado que esperávamos, mas nunca deixaremos de acreditar numa virada. Muito obrigado à torcida pela homenagem, àqueles que ajudaram o Flamengo a ser o que é hoje. Gratidão total. Então, o Zico aí se manifestando, assim como o Arrascaeta também se manifestou, Luiz Araújo, o próprio Gabigol se manifestou aí também, dizendo que faltam 90 minutos. O Gabigol, inclusive, se dirigindo ao Totói, filho do Everton Ribeiro. Trazer aqui também essa informação que saiu no UOL, né, com o Bruno Andrade, que o Tite está decidido a voltar a dirigir, está decidido a dirigir novamente, né, voltar a dirigir clubes, tá? Ser técnico de clubes. Ele recusou sondagens aí da Europa, do Oriente Médio, e estaria aí interessado em dirigir clubes. O Flamengo tem o Tite aí na sua mira, o João Guilherme, narrador, né, o grande narrador lá, tá na S1 Live, tá na Rádio Manchete, voltou aí, a Rádio Manchete voltou, ele tá na Rádio Manchete narrando. O João Guilherme trouxe a informação que tem 2 técnicos aí na mira do Flamengo, o Tite e o Gadiardo, tá? E um dos 2, e ele acredita que quem vem é o Tite, tá? E a notícia do Bruno Andrade do UOL é que o Tite vê com bons olhos a vinda para o Flamengo. Ainda não há nada oficial, mas que o Tite vê com bons olhos essa possível vinda para o Flamengo. E você? Você apoia essa vinda do Tite, essa informação aí do João Guilherme? Toca a música, é gol do Mengão. O João Guilherme falando que o Tite está mais próximo do Flamengo do que o Gadiardo. Eu preferi o Gadiardo, mas o Tite é um cara bom para resolver esse problema de grupo, hein? O que você acha? Comenta aqui